Já experimentou pesquisar em site de busca os termos vinho tinto e coração juntos? Vai ter de tudo um pouco, claro, mas provavelmente você vai encontrar vários resultados de portais de saúde ou veículos de imprensa dizendo que beber vinho faz bem ou que protege o coração. Que o consumo de álcool pode trazer prejuízos ao organismo de diversas formas, isso eu acredito que todo mundo já sabe e tem ouvido falar. Mas que ele pode trazer benefícios? Será que é fake news? Tem cara, né? Como se daria essa suposta proteção? Como cardiologista, é comum ouvir perguntas de pacientes sobre essa questão, tanto nos que vêm ao consultório por rotina, ou aqueles que tomam taça de vinhos e dose de uísque esporadicamente, quanto daqueles que suspeitam não estarem com a saúde cardiovascular em dia e temem ser obrigados a rever sua própria dieta. Na aula passada, falei sobre consumo moderado de álcool, que é justamente nosso gancho para entender se existem ou não benefícios no consumo de álcool, tema da aula de hoje. Bom, antes de responder essa dúvida, é importante lembrar que não existe um nível seguro de consumo de álcool, conforme foi dito na aula 2 do curso. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, dependendo do indivíduo, mesmo doses pequenas podem estar associadas a risco significativo. É o caso de pessoas com maior predisposição para desenvolver doenças hepáticas ou vulnerabilidade genética para a dependência do álcool. Além disso, os efeitos do consumo de álcool estão relacionados a diversas variáveis, como sexo biológico, idade e contexto de uso. Ou seja, impossível saber de antemão uma quantidade que seria segura para cada um consumir. Bom, dito isso, vamos à resposta. Sim, existem estudos científicos relevantes que apontam potenciais benefícios do consumo de álcool. Ainda que não se trate de uma unanimidade, há estudos principalmente sobre essa possível ação protetora do vinho sobre o sistema cardiovascular que a gente citou no começo da aula. Pois é, pessoal, pode até parecer, mas não é mito. Esse efeito protetor estaria inicialmente ligado à presença de polifenóis na uva. Vou explicar aqui rapidinho e em linhas gerais como isso funciona. Voltando lá atrás, naquelas aulas de química da nossa escola, lembra que quando um átomo tem carga ímpar na última camada eletrônica, ele tende a perder ou ganhar elétrons para ficar estável? Então eles são chamados radicais livres e são substâncias instáveis que existem em todo o nosso organismo. Eles precisam de elétrons para se estabilizarem e é reagindo com moléculas do nosso organismo que ganham esses elétrons. Isso ocorre num processo conhecido como oxidação. Particularmente quando se trata de moléculas de gordura, como o colesterol, a oxidação aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Aí entram, como protetores, os polifenóis. Os polifenóis são substâncias doadoras de elétron. Logo, eles contribuem para estabilizar esses radicais livres. Por isso, são chamados de substâncias antioxidantes. A proteção ocorre pelo aumento do bom colesterol, o chamado HDL, e pela não oxidação do mau colesterol, o chamado LDL. Dessa forma, as famosas placas de gordura que entopem os vasos podem não ser formadas. Essa é uma das hipóteses que explicaria por que o vinho protege o coração. Os franceses, por exemplo, têm uma dieta com alto teor de gordura saturada. Ainda assim, estão entre as populações com uma incidência relativamente baixa de doenças cardiovasculares. O alto consumo de vinho poderia contribuir para esse cenário. É importante lembrar que esses efeitos dependem do padrão de consumo de álcool. Isto porque bebedores moderados, quando comparados a abstêmios ou bebedores pesados, apresentam maior proteção contra doenças coronarianas. Ou seja, quanto mais a pessoa bebe, essa proteção vai diminuindo. Esse fenômeno é considerado na literatura científica como curva em J. Os primeiros estudos sobre esses efeitos protetores do álcool foram realizados há mais de 4 décadas e destacavam o vinho tinto. Desde então, as pesquisas avançaram muito, incluindo outros tipos de bebidas e os efeitos do álcool sobre outras doenças. Estudos recentes indicam que beber moderadamente também pode ter efeito benéfico para o diabetes tipo 2, porque aumenta os níveis de HDL, o colesterol bom, e aumenta a sensibilidade à insulina,
assim como aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro. Lembra que a gente citou há pouco os franceses como exemplo de população que pode estar se beneficiando do vinho? Eles não estão sozinhos. O vinho tinto é um dos componentes mais lembrados da chamada dieta mediterrânea. Nos países da região que dá o nome à dieta, como Grécia, Itália, sul da Espanha e da França, o vinho é um convidado frequente durante as refeições. Pessoas com restrições ao consumo de álcool podem se beneficiar da dieta mediterrânea, mesmo sem o uso da bebida, porque os demais alimentos, como azeite e peixes, são muito associados à saúde cardiovascular. Outro suposto benefício associado ao consumo das bebidas alcoólicas, dessa vez a cerveja preta, também é muito falado por aí, talvez até mais do que essa propriedade cardioprotetora do vinho tinto que falamos anteriormente. Talvez você já tenha ouvido falar por aí, principalmente se for mulher, que beber cerveja preta aumenta a produção de leite. Esse também parece ser fake news. E isso é mito, pessoal. Mulheres lactantes que estejam com problemas para amamentar não devem recorrer a essa dica. O efeito pode inclusive ser o contrário e acarretar redução de produção de leite materno. Ao falar sobre benefícios do álcool, é importante frisar que não se trata de fazer apologia ao seu uso. Pelo contrário, é importante reforçar que os possíveis benefícios do consumo moderado de álcool não devem ser utilizados como justificativa para incentivar o consumo entre pessoas que não bebem. Ou seja, embora haja indícios dos benefícios, eles são superados pelo conjunto de malefícios provocados pela bebida. Não dá para a gente ignorar seu impacto na saúde, tanto individual como coletiva. Não é exagero considerarmos o consumo nocivo de álcool como um problema de saúde pública mundial. Vale concluir com uma informação importante, que nos ajuda a pensar sobre os desafios que temos como sociedade na construção das estratégias de saúde e políticas públicas de prevenção. Dados da OMS apontam que o uso nocivo de álcool resultou em aproximadamente 3 milhões de óbitos no ano de 2016. Falar um número assim solto torna meio difícil ter ideia do que ele significa, né? Mas a gente começa a formar uma imagem mais concreta quando vê que essa mortalidade é maior que de doenças como tuberculose, HIV/AIDS e diabetes. Com essa informação, pessoal, a ideia não é de forma alguma terminar a aula em tom alarmista ou algo do gênero. Trata-se de uma provocação para lembrarmos que, apesar de comum, refletir sobre o consumo de álcool é fundamental para a saúde de todos. Bom curso!